a questão do ponto de vista da responsabilidade do adquirente. O adquirente de estabelecimento comercial ou fundo de comércio só responde por dívida da empresa adquirida se mantiver o mesmo ramo comercial. É o chamado trespasse. A responsabilidade do adquirente no trespasse só ocorre se mantiver o mesmo ramo comercial. Cuidado, hein? Se o trespasse ocorrer em falência ou recuperação judicial, o adquirente não responde nunca, ainda que exerça a mesma atividade. Um último caso importante é o caso de desconsideração da personalidade jurídica. Sócios, gerentes e administradores só respondem por dívidas da empresa se o fisco provar. Esse ônus incumbe ao fisco. Se o fisco provar excesso de poder ou infração. Repare que não basta o simples inadimplemento do tributo. Esse é um julgado muito importante do STJ. O inadimplemento do tributo, quer dizer, a falta de pagamento, não é circunstância suficiente para autorizar o redirecionamento da execução contra o sócio. Quer dizer, não é porque o tributo não foi pago que eu posso responsabilizar o sócio, se a empresa era contribuinte. Porque o fisco tem que fazer a prova de excesso de poder ou infração. Bom, a obrigação tributária nasce e precisa receber um valor. Essa definição do valor se dá por meio de um ato administrativo chamado de lançamento. Lançamento é o ato do fisco que dá liquidez ao valor da dívida. O lançamento é declaratório do fato gerador, constitutivo do crédito e um ato plenamente vinculado. Declaratório do fato gerador, constitutivo do crédito e ato plenamente vinculado. Prazos de lançamento. Do fato gerador, o fisco tem 5 anos para realizar o lançamento. 5 anos decadenciais. A partir do lançamento, o fisco tem outros 5 anos para propor a execução fiscal, com natureza de prescrição. Do fato gerador para o lançamento, 5 anos decadenciais. Do lançamento para a execução, 5 anos prescricionais. Sempre que te perguntarem um prazo de tributário administrativo e você não souber, chuta nos 5 anos que você não erra. Ô Masa, como que eu decoro esses prazos? Do lançamento à execução, são 5 anos de prescrição. É assim que você guarda. A partir do lançamento, o contribuinte é notificado para pagar e, de acordo com o artigo 160 do CTN, ele tem 30 dias para efetuar o pagamento. Se não pagar, o nome dele vai para uma lista de devedores. Essa lista de devedores chama dívida ativa. E o ato de inclusão na lista chama inscrição na dívida ativa. A inscrição na dívida ativa produz alguns efeitos tributários. Primeiro efeito tributário, inibe uma certidão negativa. Se eu pedir uma certidão e eu tiver uma dívida inscrita, a certidão tributária não sai negativa. Segundo efeito importante, a inscrição na dívida ativa suspende por 180 dias o prazo prescricional para a propositura da execução. Terceiro e mais importante efeito da inscrição na dívida ativa é que, a partir da inscrição na dívida ativa, presume-se fraudulenta a alienação de bens do contribuinte, se não houver uma reserva de patrimônio para pagar o fisco. Então, a partir da inscrição na dívida ativa, cuidado porque isso mudou, antes era a partir da execução, agora não precisa esperar a execução, a partir já da inscrição na dívida ativa, presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor. Bom, aí, depois de inscrever na dívida ativa e com esses efeitos, o fisco emite uma certidão da dívida ativa. É um ato administrativo enunciativo que servirá para controlar a validade da inscrição e da execução fiscal. No direito administrativo moderno, o ato administrativo cumpre esse papel. É uma declaração de ação da administração pública para que eu possa comparar a ação concreta com esse ato e fazer uma sindicabilidade, fazer um controle de legalidade da atuação administrativa. A CDA é um ato administrativo enunciativo. E esse ato administrativo enunciativo goza de uma presunção relativa, presunção juris tantum de liquidez e certeza. Bem,
Algumas entidades públicas promovem o protesto de CDA. Não há proibição legal de protesto de CDA, mas para o direito administrativo e para o direito tributário, que é um sub-ramo do administrativo, para o direito administrativo e para o direito tributário, não basta a ausência de proibição. Uma conduta da administração só será legítima quando ela tiver uma expressa previsão legal, e essa previsão não existe. Portanto, o protesto de CDA, além de ser inconstitucional por violação do devido processo legal, ainda também viola o princípio da legalidade, porque é uma conduta sem expressa previsão no ordenamento. De posse da CDA, o fisco manda o documento para uma vara das execuções e a execução fiscal, o processo de cobrança no judiciário começa imediatamente, porque a CDA cumpre um duplo papel. Ela é ao mesmo tempo título executivo e petição inicial da execução. Para encerrar, não se esqueça, existem 2 prazos importantes para o contribuinte na execução fiscal. O contribuinte tem o prazo de 5 dias para garantir o juízo e depois disso 30 dias para embargar a execução. 5 dias para garantir o juízo, 30 dias para embargar a execução. E lembre, todo procedimento de execução fiscal tem lei específica, que é a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Essa lei é uma lei específica em relação ao Código de Processo Civil. Por isso, as alterações recentes no CPC, no processo de execução, não se aplicam à execução fiscal. A lei específica derroga a lei geral, mesmo que a lei geral seja posterior. Defender que as inovações no Código de Processo Civil são aplicáveis ao processo de execução fiscal é um erro muito grave de teoria geral do direito. Não saia daí, eu volto em instantes com o segundo bloco, respondendo questões enviadas pelos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos então ao segundo bloco do programa de hoje, o Pergunte ao Professor. Esse bloco é muito importante porque é o momento da nossa interatividade aqui. Você tem a oportunidade de ver respondidas as questões que você mandar para nós. Para isso é muito importante que você mande a sua pergunta pelo e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Aí no próximo programa eu terei o grande orgulho de responder a sua pergunta. A produção separou hoje 5 questões mandadas por telespectadores de todo o Brasil. Vamos lá, produção, deixa cair. Pro Mazinha na tela. Professor Maza, é possível haver protestos de CDAs no Brasil? Como eu disse, o protesto de CDA começou a ser praticado em algumas esferas federativas. Por quê? Porque esse devido processo legal para a cobrança de tributos no Brasil é muito ineficaz. E o fisco sabe disso. Esse rito que nós estudamos no primeiro bloco é um rito que não funciona. E as pessoas não têm mais medo de ter o nome inscrito em dívida ativa. Há uma quantidade muito grande de contribuintes com o nome inscrito e os efeitos práticos não são de importância suficiente para inibir a conduta de não pagar tributos. Por isso, o fisco vira e mexe, fica arrumando outros mecanismos para forçar o pagamento do tributo. Eu comentei no primeiro bloco. Exigir o fechamento do estabelecimento comercial, a apreensão de mercadorias e principalmente o protesto de CDAs. O protesto de CDA é uma moda que começou em municípios mineiros. Um dia, alguém pegou uma CDA e teve uma ideia. Falou assim, será que o cartório de títulos não protesta esse documento? Levou a CDA lá no cartório, perguntou para o mocinho que estava atendendo lá, falou assim, escuta, vocês protestam esse documento? O mocinho falou, claro, o cartório vive disso, se o senhor trouxer uma página em branco aqui, a gente protesta. Protesta qualquer coisa. Aí o cartório foi lá, protestou a CDA.
comunicou o contribuinte